Aí entra o inverno, você fala, pô, o que eu tô fazendo aqui no Canadá? Eu ainda tô fazendo faculdade. Dessas pessoas que saem do Canadá, 60%. É isso. Quando fez menos 47 de sensação térmica, eu tava... Pode parecer assim, pô, mas Caio, você fala uma coisa num e daí você fala uma coisa em outro. Então assim, o que eu vou falar agora A minha esposa fala isso de mim, viu? Em massa. Tá a fronteira do Canadá, os imigrantes estão indo tudo embora, assim. Você quer saber uma das melhores coisas que eu fiz em 2023? Tem um outro dado interessante também. Que a maioria dessas pessoas que fazem esses vídeos não iriam gostar desse dado. Então assim, você tem que escolher qual que é o clickbait que você quer fazer. É verdade que houve aí algo nunca visto no mundo. A Alberta chegou... Esse tipo de notícia tá fazendo muita gente, às vezes, desistir do Plano Canadá. Vamos supor que o governo resolva fazer uma coisa extrema, e aí a quantidade de comentário que a gente vai receber vai ser imenso. Que é o melhor perfil. O governo mesmo prefere selecionar imigrantes a partir desse perfil, né? Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia. Edição 292, um dos podcasts que está mais tempo no ar no Brasil. A gente ajuda brasileiros e brasileiras a vir para o Canadá há mais de uma década. Meu nome é Guilherme Prezia, vou conversar com meu irmão Caio, que mora lá no topo do Canadá, a 1.000 metros de altitude na cidade de Calgary. Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bom. Como que tá o clima? Dá uma boa notícia para mim. A boa notícia é que a gente não tá mais naquela temperatura de menos 35, sensação de menos 40. Aê, posso comemorar? Posso comemorar? Pode. A gente tá menos 21 agora, sensação térmica de menos 30. Isso é uma boa notícia? Se você comparar com semana passada, é uma excelente notícia. Mas por que tá menos 21, mas a sensação térmica é de menos 30? Por que isso? Tem um ventinho batendo. É um ventão, então. É um ventinho muito geladinho, né? Geladinho. E aí ele dá uma sensação térmica de menos 30. Mas tá sol agora, pelo menos, né? Pelo menos tá sol, né? Tá sol. Caio, a gente tem muito o que conversar nesse podcast. A gente separou umas perguntas muito boas que eu tenho certeza que quem tá assistindo falou assim, pô, eu tava na minha cabeça essa pergunta. E a gente sabe que tá na sua cabeça e a gente vai ler essas perguntas e responder. Mas antes, Caio, vamos avisar que a gente acabou de começar a nossa super aula do Plano Canadá. O que é a super aula do Plano Canadá? A super aula do Plano Canadá é um evento que começou hoje e inclusive vai ter uma live ainda. A gente vai ter uma live ainda. Para fechar o evento. Para fechar o evento. A gente vai abordar toda essa questão de regiões do Canadá, cidades, imigração, oportunidade de emprego, regiões que estão... os empregos em demanda nessas regiões. Então, assim, a gente vai cobrir todo o Plano Canadá, tudo que você precisa para iniciar o Plano Canadá. E se você, mesmo que você já tenha iniciado o seu Plano Canadá, onde que você pode estar errando, né? Coisas que... Busca por emprego. Vai falar sobre como é que você aumenta suas chances. Então, tudo isso a gente vai cobrir na super aula. Obrigado. E no comentário, a gente vai fixar, é assim que fala no Brasil? Aqui a gente fala pin, no Brasil é fixar, né? A gente vai fixar um comentário para você ter o acesso à super aula que acabou de começar. É um evento online gratuito, você não precisa pagar pelo evento, né? E a gente vai dar o passo a passo, todas as aulas vão estar disponíveis no link no comentário fixado. E, Caio, mais importante... Não tem como não lembrar agora. Não, mas agora mais importante. Sim. Se você está assistindo esse podcast, veja se você está inscrito. Tem muita gente que gosta do nosso canal, assiste a gente há muito tempo e fala, putz, eu não estava inscrito no canal. E pra gente ajuda, né, cara? Não, e se você também assistiu, já começou o seu domingo assistindo a super aula, ou você está assistindo esse podcast, tem mais alguma dúvida a respeito do Plano Canadá, a respeito do seu perfil, como que você imigra, como você começa o seu Plano Canadá, ou como você otimiza também esse seu plano, coloque nos comentários. Pode ver que muitos do nosso podcast é respondendo as dúvidas que vocês enviam nos comentários. E a gente responde tudo. Vai no podcast anterior, mais de 200 comentários, todos respondidos. Exatamente. Caio, vamos começar. Você tem um Twitter que você sempre coloca informações sobre o Canadá. Guilherme, X. Desculpa. Agora tá bem melhor com o X. Bem melhor, né? O X. Eu gosto do X, né? E você tá no X. Eu tô no X. É estranho falar isso, né? Mas você tá no X. Leia a notícia, uma notícia aí que você publicou acho que ontem, né? No Brasil, o pessoal fala X ou X? É boa pergunta. Boa pergunta, pode responder. Eu coloquei um post no X falando: o Canadá bateu outro recorde em 2023, acolhendo mais estudantes internacionais que se tornaram residentes permanentes. Os dados da imigração indicam que um pouco mais de 62 mil estudantes internacionais se tornaram residentes permanentes. Isso representa um aumento de quase 10 mil em relação
a 2022. Agora, o que isso Bastante, né? significa? Se você está iniciando o seu plano Canadá agora, qual que é a grande... E daí, né? Porque para você aumentar suas chances de imigração para o Canadá, umas principais coisas que você pode fazer para aumentar suas chances é você vir para o Canadá estudar. O Canadá ele dá preferência se você tem uma experiência de trabalho aqui, uma experiência de estudo. Então, esse número ele é relevante. Mas eu já fiz faculdade no Brasil, eu não quero estudar mais 4 anos no Canadá, cara. Sim, mas para aumentar as chances... Mas não precisa estudar 4 anos. Não, você pode dar 1 ano ou 2 anos. E isso já ajuda você a aumentar também uma possível pontuação num sistema, né, de pontos de imigração para o Canadá. Ou você conseguir uma oferta de emprego. Ou você simplesmente, né, você estando aqui no Canadá, isso naturalmente aumenta as suas chances, né? E a gente vai falar sobre isso na super aula, os caminhos de imigração. Porque é aquela coisa, eu estou no Brasil, eu quero migrar do Brasil, eu não quero vir fazer faculdade aqui. Só que esse é o caminho plano A. Se isso falha, tem o caminho plano B, plano C, e a gente vai dar todos os caminhos que a gente vê os nossos clientes percorrerem, porque vai muito do perfil, vai muito da circunstância do momento, né, das possibilidades da pessoa, né? Então na super aula a gente vai dar todos os caminhos, tudo isso que você acabou de resumir, a gente vai detalhar na super aula, cara. Exatamente. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui. Tem umas polêmicas também. Vamos lá? Tem polêmica aqui, hein, cara? Pergunta do Edson Silva. Quanto vocês cobram para ajudar a imigrar? Eu acho que isso daí é um assunto, eu acho que é uma pergunta importante pelo seguinte. Você que está começando o Plano Canadá, eu acho que é importante você saber disso. Não há custo nenhum para você ter o seu perfil ativo. É claro que você tem que qualificar o perfil, mas não há custo nenhum para você ter o perfil no Express Entry, que é o sistema de imigração federal para o Canadá. Sim, é um sistema online. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que contratar um advogado, eu tenho que pagar alguma coisa. Não, você não precisa pagar agente, não precisa pagar advogado. É gratuito você ter o perfil ativo no Express Entry. Então acho que esse daí é o primeiro aspecto importante, né, cara? Eu esqueci até de comentar com você quando a gente estava passando a pauta. Hoje de manhã, eu recebi uma mensagem, não lembro se foi porque eu estava postando no X. Não sei se foi no X ou foi no nosso canal do YouTube. Talvez no canal do YouTube. Uma pessoa falou assim, nossa, eu tô recebendo uma enxurrada de e-mail de empresas de imigração, não sei qual confiar. Porque às vezes acontece isso. Existe muito, como é que é scam, é golpe, né? Tem muito golpe, né? Às vezes não são nem empresas aqui no Canadá. Essas empresas fora do Canadá, elas têm acesso à base de dados de e-mail, tudo, ou pessoas, né, interessadas. O que eles fazem? Eles começam a enviar mensagem, falando assim, você qualifica para imigrar para o Canadá, basta pagar essa taxa aqui, não sei o que. Pagar uma taxa. Pagar uma taxa, entendeu? Então você fique, assim, muito atento com esse tipo de coisa. Isso daí é uma reclamação que a gente recebe com frequência, né? E muito desses golpes, as empresas nem estão aqui no Canadá. Elas estão fora do Canadá, porque aqui no Canadá é sério essa questão, né? E, Caio, então, eu acho que respondendo primeiro ao Edson Silva, você não precisa pagar para ter o perfil aceito, mas isso vai acontecer com a maior parte das pessoas que está assistindo. Você vai começar a estudar sobre o Plano Canadá e perceber que o seu perfil ainda não é suficiente. Eu ainda preciso melhorar o meu perfil. Ou eu preciso estudar inglês, ou eu preciso ter uma certificação do IELTS, do inglês, ou quem sabe eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou procurar por um emprego no Canadá, do Brasil ainda. Sim. Depois, se não for possível, eu procuro no Canadá, venho estudar e trabalhar no Canadá. Ou seja, a grande maioria das pessoas, cara, essa é a verdade. As pessoas vão ter que fazer alguma coisa para qualificar o perfil. É aquilo que a gente sempre falou aqui. A maior parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas você não tem o perfil ainda para imigrar, né? Ou falta o inglês, ou falta alguma coisa que você precisa desenvolver. O que a gente tem na área VIP te ajuda a acelerar esse processo. São ferramentas, tanto na parte de trabalho, ou cursos de inglês. A gente tem a gente tem o quê? Mais de 150, mais de 160 aulas de inglês. Com um professor canadense. A gente tem curso de preparatório para o IELTS, que é o teste de inglês que você precisa fazer para a imigração canadense e também para algumas instituições, se você pensa em vir estudar. Então, o que a gente oferece na área VIP são ferramentas para fazer com que agilize esse processo. Que nem a gente tem uma comunidade também, com mais de 7 mil pessoas. Nessa comunidade, a gente tem uma consultora de imigração para tirar suas dúvidas a respeito de visto, a respeito de imigração. Durante todo o processo, né? Durante todo o processo. É por isso que a assinatura da área, quando você se torna assinante da área VIP, a sua assinatura ela nunca expira. Porque a gente sabe, tem gente que vai conseguir resolver o Plano Canadá em 10 meses,
ou 1 ano, ou 2 anos. Tem gente que demora 3 anos. Então é por isso que a sua conta ela sempre é ativa. Tudo que a gente colocar de novo você tem acesso, né? E se eu Então, quiser estudar no Canadá, a área VIP me ajuda? a gente tem também uma consultoria, está incluso inclusive na assinatura da área VIP, uma consultoria individualizada se você pensa em vir estudar aqui. Então, ó, a gente ajuda. A área VIP já passou de 10 anos, né? A gente já comemorou 10 anos em 2023, É né? verdade. Foram 10 anos. E a gente ajudou centenas de pessoas a vir para o Canadá. E a gente vai abrir algumas vagas extras nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro. Se você quiser ser o nosso cliente, quiser a gente ajudar você a qualificar o seu perfil na quarta-feira de manhã por volta das 9 horas, Caio, mais Por ou volta menos. das 9 horas. Bom, né? eu acho que por volta das disso, 9 né? horas. Ah. 9 horas da manhã, a gente vai abrir algumas vagas extras da área VIP. Então, se você quer ser o nosso cliente, você precisa qualificar o seu perfil, melhorar, ter apoio. Sabe que é uma coisa legal que o pessoal sempre fala da área VIP? A gente até vai ler alguns comentários aqui de testemunhos, a comunidade da área VIP me ajudou no meu momento mais difícil. Eu estava para desistir, eu estava numa grande dificuldade. A gente tem uma comunidade secreta com mais de 7 mil pessoas, a gente tem rede social. E eu acho que essa parte social, ela ajuda muito nos piores momentos. Porque aí que tá. Às vezes você acha que isso é comum também, né? Eu acho que muita gente vai se identificar com isso que eu vou falar. A pessoa acha que o caso dela é muito específico, né? Ah, não, o meu caso é especial, o meu caso é específico. Não, às vezes você vai ver pessoas numa mesma situação, ou situação pior do que a sua, né? E essa ajuda de saber você navegar durante o Plano Canadá, ela é importante, né? A gente tem a maior rede social de brasileiros no Plano Canadá e de brasileiros no Canadá dentro da área VIP. Isso daí também está incluso na assinatura da área VIP. Caio, olha só, nesses últimos dias, leia alguns testemunhos que a gente recebeu nos últimos dias em comentário aqui no canal do YouTube. Então, a gente vai responder uma pergunta, umas perguntas interessantes, mas antes disso, olha só, deixado no nosso canal do YouTube recentemente, semana passada, porque a gente tem mais de 600 depoimentos da área VIP, que o link também vai estar tudo na descrição. A gente vai colocar na checar. descrição do vídeo. Também o link vai estar na Super Aula também. Vocês no podem... nosso Instagram, vai no Highlights, a gente tem mais de 360 depoimentos de clientes da área VIP no Instagram. A Laís comentou: Feliz ano novo, irmãos Prez. A área VIP foi o melhor investimento que eu fiz no meu Plano Canadá. A Crisiane Dornelles colocou: adoramos vocês. A área VIP foi e está sendo o melhor investimento no nosso sonho. O João Vitor Pimenta: aproveito também para parabenizar sobre o conteúdo sempre rico em informações e bem-humorado, sem perder a credibilidade. Sou assinante da área VIP, super indico. Aí o Igor colocou: sobre a área VIP, se você puder comprar, vai sem medo. É um dos investimentos que te deixa em vantagem em relação à maioria das pessoas que querem migrar para o Canadá. Top demais. Inclusive, minha esposa está fazendo o curso de IELTS da área VIP e está evoluindo muito. Excelente isso. Vale demais. O Luiz Henrique colocou: fala, irmãos Prézia, já sou membro da área VIP há 2 anos. Melhor investimento que eu fiz no plano. O Hugo, aí o último comentário, o Hugo colocou: Caio e Guilherme, feliz ano novo, acompanho vocês há 4 anos e já estou começando a planejar o meu Plano Canadá com minha namorada. Entramos para a área VIP, melhor investimento que fizemos. Dei só alguns comentários deixados aí na última semana. E quem quiser ler 600 comentários a respeito de testemunhos da área VIP, a gente vai colocar o link na descrição do vídeo. Exatamente. Vamos agora responder a pergunta, cara? Vamos. A primeira pergunta é relacionada a plano de estudos, né? É Sim. um casal com um perfil muito bom e está querendo saber se vale a pena vir fazer um mestrado no Canadá, se isso vai qualificar para me ajudar a eu emigrar para o Canadá. O Levi Lopes colocou: ele é assinante da área VIP desde 2021, tem 30 anos, a esposa 31, eles têm um filho de 2 anos. Então eles querem emigrar, tudo. Daí ele colocou aqui: ele quer aperfeiçoar o nível de inglês dele. Ele colocou que o curso de inglês da área VIP é ótimo, e vamos usar. E ele tem um inglês básico e ela tem intermediário. Aí começa. Ele vai começar agora a juntar dinheiro. Ele é dentista, pós-graduado em cirurgia, e ela é enfermeira, especialização em centro cirúrgico e gestora hospitalar. Penso em eu ou minha esposa fazer um mestrado na nossa área e o outro tentar um emprego. Ou melhor, seria fazer um college ao invés do mestrado? Porque a pergunta, se você chegou quando a gente fala college, às vezes são cursos a partir de 1 ano, vamos considerar, né? A partir de 1 ano ou 2 anos no Canadá. Então, assim, essa é a dúvida que muita gente fica. Eu devo fazer um mestrado ou eu vou fazer um college de 1 ano, 2 anos? Na maior parte das vezes, você não acha que a melhor resposta é college?
Porque no Brasil você tem que fazer mestrado, doutorado para conseguir um emprego. Aqui, às vezes, um college resolve a situação. Né? Às vezes, se você, por exemplo, eles estão na área, né, de saúde e tudo. De repente, se você pega uma especialização na área de saúde que consegue te colocar no mercado de trabalho mais rápido, às vezes é melhor, entendeu? E essa questão também de escolha de mestrado ou college vai também de acordo com o que tem disponível de curso que você quer fazer, da cidade que você quer ir, que aí você tem que colocar todo, como ele falou, de economizar dinheiro, você tem que começar a pesar essa questão de custo de vida. Às vezes um curso que você quer fazer de mestrado fica numa região muito cara, então daí você tem que falar assim, não, então não vamos fazer lá, vamos fazer esse outro curso aqui. Então isso vai exigir uma pesquisa. É por isso que, inclusive, Levi, marque agenda uma consulta com a Silvia na área VIP. Ela tá lá para ajudar os assinantes a escolherem os cursos, ver a disponibilidade. Curso em todo o Canadá, das mais variadas, qualquer área a gente oferece curso, né? E às vezes que nem o que a gente, né, tinha até respondido no seu comentário, às vezes se você vê, tem essa oportunidade, vamos supor, eu vou para Ontário, porque Ontário tem um programa de imigração provincial específico para quem, né, for fazer uma pós lá, né? De repente essa é uma opção. Se tiver de repente um college numa região boa que cabe no orçamento de vocês e você pode aproveitar essa oportunidade de um programa provincial para isso, ótimo, dê uma olhada em Ontário, dê uma olhada em BC, entendeu? Mas esse início você vai precisar fazer uma pesquisa, porque como você disse, um de vocês tem o inglês básico, ou seja, vai precisar de um tempo para começar a estudar tudo. Utilize esse tempo para, sem pressa, vocês darem uma olhada em curso, entendeu? Inclusive, a gente já respondeu para ele dando um link para o programa de imigração de Ontário, que qualifica quem faz mestrado na província, e a gente também colocou o link de contato direto com a Silvia, que às vezes a pessoa está na área VIP, teve acho que ontem, né? Eu estou na área VIP, me passa o contato da Silvia. Porque a área VIP tem muitas pastas e subpastas, né? Então a gente mandou o contato da Silvia, que a gente tem também um outro cliente aí que está para se matricular agora. Então a gente já mandou para o Levi o contato da Silvia também, então, assim, na área VIP. Só para finalizar, porque a gente vai ter... Mas também vai economizar, porque a gente vai comentar a respeito de outros pontos parecidos. Se você está pensando em vir estudar para o Canadá, pode parecer assim, mas Caio, você fala uma coisa num e daí você fala uma coisa em outro. Então assim, o que eu vou falar agora A minha esposa fala isso de mim, viu, cara? Então você não está sozinho nisso. Então assim, o que eu vou falar agora, Levi, eu falei para você fazer as coisas com calma, mas ao mesmo tempo, o que a gente tem que passar aqui é a informação do que está acontecendo com o mercado de estudos no Canadá. Você precisa fazer as coisas com antecedência, entendeu? Né? Por mais que você não quer fazer as coisas com pressa e escolher às vezes simplesmente, não, vamos fazer isso já, sabe, se matricula tudo, porque a gente não quer perder o prazo. Mas você não pode, os colleges hoje em dia eles estão pedindo pelo menos assim 1 ano de antecedência num planejamento, entendeu? Então assim, eu não sei quando que vocês estão pensando em vir. Eu acho que porque eles estão estudando inglês ainda, eu acho que não estão então se você está pressa, pensando em vir em 2025, vamos supor, o intake, né, a data de início lá para maio ou setembro, vocês têm alguns meses ainda para fazer essa pesquisa, sabe, escolher com calma. Entendeu? Mas fique com isso na cabeça. Não se apresse, mas também entenda que que tem um período de tempo que você precisa ficar atento. Antecedência, né? Existe uma antecedência que você precisa ficar atento, né? Então, eu acho que é isso, a gente está bem respondido, né? Então, a gente gostaria de desejar muito sucesso para o Levi e para a família dele, e a gente está à disposição. A Silvia da área VIP está à disposição para te ajudar nessa parte de college. Aí o José Carlos Júnior, ele colocou: salve, salve, irmãos Preza. Eu tô no Instagram numa página de geopolítica que eu sigo, falando que o Canadá está tendo um êxodo de imigrantes. Mas será que isso não é uma região específica? Não são cidades e províncias específicas? Eu fiquei curioso porque na legenda do vídeo diz que muitos imigrantes têm enfrentado um sistema de saúde sobrecarregado, subemprego, e por isso que essas pessoas estão indo embora do Canadá. Ou daí ele está questionando, ou está indo embora da província. Né? Daí ele colocou: um abraço, tudo de bom para vocês. A dúvida dele é: as pessoas realmente estão saindo do Canadá, como estão dizendo? Êxodo. Ou seja, tá todo mundo. Em massa. Tá a fronteira do Canadá, os imigrantes estão indo tudo embora. Estão indo embora. Ou essa mudança dentro das províncias. O que está acontecendo no Canadá só para a gente tirar da frente? Sim, o que a gente comenta há um tempo é que houve sim uma mudança
muita gente saiu de BC, de British Columbia, região de Vancouver, só eu, né? E Ontário, e vieram aqui para Alberta. Então você tem esse movimento natural que é chamado de migração interprovincial. Isso daí a gente já abordou. Mas eu acho que a dúvida dele é a respeito das pessoas saindo do Canadá, porque o que não falta é vídeo clickbait falando os canadenses estão fugindo do Canadá, estão saindo do Canadá. Vai fazer 6 meses que a gente está rebatendo todos esses argumentos. Como tem gente que ganhou dinheiro e viu com esse tipo de clickbait, né? Sabe por quê? Você pega um exemplo específico, uma pessoa, porque é normal. O Canadá está recebendo 500 mil de imigrantes por ano, né? Esse ano vai ser 485 mil a previsão, né? Então é normal que você recorte, você pegue exemplos de pessoas que voltaram, que é normal isso. O estranho seria se todo mundo que viesse não voltasse. Sim, Então você pega exemplos negativos e você transforma isso numa regra geral. É isso que esses vídeos fazem. E o Caio veio com uma estatística aqui que mostra a verdade sobre isso. Novamente. Né? Eu tô até com um artigo aqui, vai estar na frente, ó, de vocês na tela aí. O número de canadenses saindo do Canadá foi o mais... É o quarto maior dos últimos 73 anos. Pô, mas 73 anos... 1951. Anos, ninguém falava de imigrar pro Canadá. Era 1/3 a população do Canadá em 73 anos atrás. Acho que na época, o ministro de imigração, ele trabalhava meio período na época. Você acha que ele era um estagiário, Você acha que ele era vendedor de carro e era ministro da imigração? Ele era um estagiário nessa época. Ele vendia seguro e era ministro da imigração? Mais ou menos isso. E eu fui atrás dos dados. Eu falei assim, bom, vamos novamente ir atrás dos dados estatísticos oficial de imigração, onde que eles estão pegando esses dados. Eu falei assim, então eu preciso encontrar dados que bate com o que todo mundo está falando, para saber que a gente está olhando da mesma fonte. Né? Então eu fui no site da estatística canadense e daí eu encontrei. Não, sim, bateu com o número do artigo, 32 mil pessoas, porque a estatística ela faz trimestral isso, né? 32 mil pessoas. No último trimestre de 2023. 23. Né? O mais alto aí dos últimos anos. Mas não é muito, 32 é muito, Caio. O gráfico vai estar na tela. 32. Aí você tem 2022, 31. Você tem 2021, 30. Aí tem daí teve a pandemia, né? Então, naturalmente, tem o gráfico. Ninguém moveu. 2019, 30. 2018, 30. 2017, 31. 2016, 41. Eu já vou falar sobre esse 41. Então, assim, isso, na minha opinião, isso não caracteriza um êxodo. Né? Isso daí tá muito na margem de... Tá regular tá isso, regular, né? Entendeu? Basta você olhar os anos anteriores. Tá que nem meu coração, ó. Tum, 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 tum. Se bem que o meu coração às vezes faz um tum e tum. Às vezes tem uma variação. Só que daí, nesse mesmo gráfico, tem um outro dado interessante também. Que a maioria dessas pessoas que fazem esses vídeos não iriam gostar desse dado. Que é a quantidade de canadenses voltando para o Canadá nos últimos anos. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. No último trimestre, teve 24 mil pessoas voltando para o Canadá. Isso foi 2023. 24 mil. 2022, 24 mil. 2021, 23 mil. 2020, pandemia e tal, 17 mil. 2019, 21. 2018, 23, aí 22. Ou seja, a gente poderia fazer um vídeo clickbait falando assim, ó, o Canadá nesse último trimestre foi recorde histórico de canadenses voltando para o Canadá. Os canadenses estão voltando para o Canadá. Estão voltando de joelho para o Canadá. Esse é o clickbait. Os canadenses estão voltando para o Canadá. 24 mil canadenses voltaram para o Canadá num período curto. Esse seria o clickbait, cara. Então, o pessoal faz isso. A gente tá brincando, mas o pessoal faz isso ao contrário. Tá vendo? Tem os dois lados disso também. Teve... Assim, sobre esse negócio de canadenses voltando, a gente comentou isso 6 meses atrás. Lógico, a gente está com dados mais atualizados ainda. Então, isso ainda mostra ainda mais que tem um padrão, né? Que não é só um momento... Quando você olha a pandemia você vê que teve um momento que... Né, parou tudo, você desbalanceia, né? O gráfico, né? E também tem muito desses artigos que eles foram baseados num estudo entre 2017 e 2019, falando assim, nossa, um monte de canadenses deixando o Canadá, isso, aquilo. Bom, olhando os gráficos você vê que tá na média. Mas o que eu ia falar a respeito de 2016 é que quando você olha esses dois gráficos, que vai estar na tela, você observa que em 2016 algo mudou, né? Existe um desbalanço a partir de 2016 em diante. Quando você vai nos dados da imigração, nesse dado oficial, tem uma nota de rodapé, falando que houve uma mudança de metodologia a partir de julho de 2016, que é onde que você vê exatamente esse pulo no gráfico.
Então, isso daí teria que, de alguma forma, a gente poderia ignorar esse pico que teve em 2016. Sim, né? foi uma mudança de metodologia, né? Foi uma mudança de metodologia a partir disso. Então, se a gente considerar que houve uma mudança de metodologia, mas que ainda continua num padrão, existe um pattern que a gente vê. Em inglês é pattern. Padrão, né? é padrão. Ser padrão. Pattern. Em português tem um também. padrão. Tem um padrão Não que tá seguindo. Não tá crescendo, né, Caio? É esse o seu ponto, O né? ponto é, não tá tendo um êxodo de imigrantes. Eu né? acho que a gente precisa fechar nisso, né, Caio? Não tá tendo um êxodo de imigrante, né? E aquilo que a gente estava até comentando a respeito disso, você tem que escolher o seu clickbait, né? Por quê? Se tá tendo um problema de moradia no Canadá que não tem moradia, se tá tendo um problema que também é um clickbait, é um exagero, Sim, exagero isso aí. Que tá tendo um problema de moradia no Canadá e que tá tendo problema para estudantes internacionais não estão mais... a gente ainda vai falar sobre o número de estudantes internacional em breve aqui nesse podcast, mas tá tendo com esse problema. Então, espera aí, se tá tendo um êxodo... E não, tá batendo recorde de imigração. E tá batendo... 2023 foi recorde de imigração. Então, assim, você tem que escolher qual que é o clickbait que você quer fazer. Estão indo embora ou estão vindo em volume recorde? As estatísticas mostram que o pessoal está vindo em volume recorde. Volume recorde de imigrante, volume recorde de estudante internacional. Agora, se você tem preguiça de ir atrás dos números, da informação, analisar, ou você simplesmente está mal intencionado, você consegue pegar 1.000, 2.000 diferença que teve e criar um baita de um headline. É que nem essa manchete aqui, que nem essa manchete. Que aumentou o número de pessoas saindo do Canadá. Né? Então, eu acho, Caio, eu não sei, se alguém tiver interesse, o Caio pode disponibilizar as estatísticas. A gente gastou alguns minutos nisso, porque eu acho que é importante. Sabe por quê, Caio? A gente recebe toda hora esse tipo de mensagem. Esse tipo de notícia está fazendo muita gente, às vezes, desistir do Plano Canadá. Quando, na verdade, o Canadá nunca esteve tão aberto para a imigração. Né? Posso só dar um número extra a respeito disso? Mesmo dessas pessoas que você vê que é normal isso. Todo país tem isso. Todo país tem pessoas que entram, pessoas que saem, que vão, depois de uns anos voltam. A gente trouxe esse dado... Esse outro dado que eu vou passar, eu não tenho ele na minha frente agora, mas a gente trouxe num vídeo ele de forma super precisa. Isso foi naquele vídeo que a gente gravou dentro do carro, acho que se bobear no verão passado. Que dessas pessoas que saem do Canadá, 60% são entre canadenses e americanos, que às vezes a pessoa é casada com um americano, então eles vão pra lá. Então a maior parte dessas pessoas que saem do Canadá... Elas não vão pro Brasil. Elas não vão pro Brasil, elas vão pros Estados Unidos, aí o segundo destino acho que era Inglaterra, aí você tinha França, China, Austrália e China, entendeu? Isso também, e só isso daí, só Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália, isso é praticamente 80% dessas pessoas que deixam o Canadá, entendeu? Então, assim, não são pessoas, ou brasileiros, ou brasileiro que tá voltando pro Brasil, né? Argentinos, mexicanos, que falam assim, não, o Canadá, eu prefiro voltar pro meu país. Não, são pessoas que, numa situação, na maioria, 80%, a maioria diferente daquilo que as pessoas acham. A verdade é a seguinte, acompanhe rede social de brasileiro no Canadá. É muito difícil você ver, eu não tô dizendo que não existe, claro que existe, mas é muito difícil você ver brasileiros que estão falando assim, eu vou voltar pro Brasil. Pelo contrário, a pessoa chega aqui, imigra, consegue um bom emprego, a última coisa que ela quer é voltar ao Brasil. E sabe o que é interessante? O Canadá é frio, você vai ficar distante da sua família, dos seus amigos, e mesmo assim a pessoa prefere ficar aqui no Canadá. É porque algo de muito melhor o Canadá oferece em relação ao Brasil. Porque a pessoa não estaria se sacrificando. Não, eu tô no Canadá porque eu curto o frio. Eu adoro esse menos 30 que tá dando aqui. É por isso que eu tô no Canadá. Mas esquentou, Guilherme, tá menos 19 agora. Eu tô no Canadá porque eu gosto de menos 19. Não, a pessoa tá aqui porque o poder de compra é muito melhor, salário é muito melhor, tem muito mais emprego, é muito mais seguro, infraestrutura absurda, a gente gasta muito menos do que no Brasil. Pô, Caio, você tem 2 filhas, eu tenho um filho. A gente não gasta nada com saúde, a gente não gasta nada com educação. Não. Então, assim, tem uma moeda de troca muito grande, né? E eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar, dito tudo isso, eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar pro pessoal que segue a gente. Porque a maioria das pessoas, é fácil você pegar uma pessoa que comentou na rede social, um Instagram, um grupo de WhatsApp, uma pessoa, tô voltando pro Brasil, ou não deu certo, ou não gostei. Mas você não vê a quantidade de pessoas, de brasileiros tendo... Você não vai atrás dessa informação, né? A maioria das pessoas não vai. Não, eu quero ver quantas pessoas realmente... Eu quero encontrar brasileiros que se deram bem. Não, as pessoas normalmente elas tendem aí
procurar, né, o que deu errado. É notícia ruim que dá certo. Ruim, Eu já trabalhei em jornal, cara. Notícia boa não vende. Nunca coloque na capa de um jornal uma notícia boa. É notícia ruim. Sabe, porque o jornal você dobra, né? Eu lembro quando a gente trabalhava. Você já trabalhou com a gente lá. O jornal você dobra, né? A parte de cima que ficava na banca, hoje não tem mais jornal. Tem que ser notícia ruim. Notícia ruim. Senão o jornal não vende no dia e encalha. Isso só veio pra internet, né? Veio pra... agora deu uma de tiozão, cara. Eu falei de jornal. O tiozão trabalhou no jornal. A mesma coisa que o tiozão falava assim, ó, eu dava aula de datilografia. Eu dava aula de Windows. Eu dava aula de DOS, de sistema de DOS. Queima o filme, né? Falar isso, mas, cara, eu tive que falar porque tá dentro do que a gente tá comentando. Também né, não dá pra esconder, né? Não dá pra esconder também. Eu vou esconder, eu vou falar que eu sou jovenzão. Não dá, né? Pô, já mais de 20 anos trabalhando com jornalismo. Né? E a verdade é isso. Bem mais de 20 anos. Você também tá nesse barco, cara. Porque quando a gente começou, quando eu trabalhava no jornal, você trabalhava na parte de TI do jornal de Campinas. Né? Tem uma época, inclusive, quando eu comecei a trabalhar lá no jornal, eu comecei a trabalhar, fazer a parte da diagramação do jornal, só que pra internet. Então, eu trabalhava no período da noite, porque a gente tinha que esperar o jornal terminar, e eu trabalhava na redação, onde você trabalhava. Tinha a redação, sei lá, com 40 mesas de jornalista e tal, e tinha duas estações bem no meio, que era o pessoal de TI que fazia diagramação. E eu comecei lá, no meio dos jornalistas. Não parece uma outra vida isso, cara? Nossa. Não parece que foi uma vida passada, quando a gente começa a lembrar? Não, faz parte da nossa trajetória. A gente começou no jornal de Campinas, no Correio Popular. O jornal Popular. fechava, ia pra impressão, e aí vinha uma cópia pra mim, e a gente criava as páginas da internet. Saía de lá 2 horas da manhã. O jornal era difícil. Quando você errava e já estava imprimindo o jornal. Nossa. Já aconteceu isso. O pessoal, erramos a manchete, ó, tá escrito errado. Teve uma vez, eu posso até contar isso, cara. Pode. Era assim, Câmara nega pedido. Era o título, era a manchete do jornal, né? Só que eles digitaram o pedido errado, ficou Câmara nega peido. E aí, a hora que eles viram, já estava imprimindo o jornal já estava saindo para ser distribuído por Campinas. Já. Nossa. Histórias boas, né? Histórias boas. Nossa, quantas histórias daquele jornal. Agora, a respeito de estudantes internacionais, essa dúvida que fica, por quê? Tem essa discussão de moradia, tudo, né, inflação, alto preço, moradia. Aí o Túlio Luiz mandou uma pergunta. A realidade é que o governo está trabalhando para limitar o número de estudantes internacionais. Os requisitos de custo dobraram. Crise imobiliária e muita situação de estudantes sem trabalho. Acabou, eu não vou mais viver no Canadá. Eu vou começar a chorar. Você tá vendo? Tá antes da dobra, né? Antes do jornal, né? O ministro de Imigração já tem prestado diversas entrevistas indicando essa direção. E os noticiários locais vêm divulgando isso com força. Desistir do Plano Canadá, não dá mais, Caio. O governo vai começar a pesar a mão nos colleges de algumas províncias mais visadas e que possuem excesso de estudante. Para evitar penalidade, alguns colleges andam tomando medidas para isso, canais de notícia local também. Bom, o que está dizendo é que... Tá tudo uma M. Tá tudo uma porcaria. Tá tudo uma porcaria, não dá mais para vir pro Canadá. Na verdade, o governo federal não tem muito o que fazer. A única coisa que, de forma, vamos dizer, eficiente que o governo poderia fazer é colocar cota de visto de estudante. O que eles, tudo indica, não vão fazer. E acho muito pouco provável eles fazerem isso. Muito pouco provável. Mas se fizer, tem uma estatística boa para comentar aqui. Sim. A gente se fizerem, vai continuar muito alto, né? Exatamente. Por quê? A parte da educação é um controle provincial. É por isso que o ministro da Imigração, ele tá... quando ele dá essas entrevistas, é mais da boca pra fora, é só pra falar assim, ele tá fazendo alguma coisa. Na verdade, ele não tá fazendo nada. Só tá latindo. Porque quem controla a educação é a província que controla isso. Então não tem muito o que o governo federal fazer a respeito disso. Entendeu? É a província, o governo pode falar assim, é o que ele tá falando. Ô província, toma conta aí. Ô província, faz isso. Ô província, faz aquilo. Entendeu? Se eles não colocarem uma cota, o federal não colocar uma cota, não há nada mais que eles possam fazer a respeito disso. Entendeu? Então isso tá sendo mais só para aliviar o amigo dele anterior, que era o ministro da imigração, o Sean Fraser, que tornou agora o ministro da habitação.
E agora ele, como ministro da habitação, ele tá criticando a imigração. Ele tá criticando coisa que ele fez. Que ele fez. Entendeu? E o atual tá tentando só colocar um pano quente pra falar assim, ó, estamos fazendo alguma coisa. Mas na verdade o governo federal não tá fazendo nada. Essa mudança que teve de comprovação de fundos que dobrou, isso era um valor antigo de o quê? 10, 20 anos. Não, porque eu acho que é importante que o Túlio tá falando, pô, aumentou o requerimento para você tirar o visto estudante, né? Mas o requerimento tava 20 anos defasado. O requerimento anterior era de $10 mil de exigência mínima, né? Para você poder morar, né? Alimentação, etc. Né? $10 mil hoje em dia não vale mais nada aqui no Canadá. Isso é coisa de 20 anos atrás. 20 anos atrás. O governo simplesmente colocou 20 mil, que é o proporcional. Todo mundo que vem aqui para o Canadá para estudar e trabalhar, isso é o mínimo. 20 mil é o mínimo para você, por ano, deixando claro, por ano, $20 mil por ano então, é o mínimo. Então, são essas duas coisas que o governo federal pode fazer, que seria colocar uma cota ou você... vamos reduzir bastante a quantidade de pessoas, a gente aumenta os requisitos. Naturalmente, aumentando os requisitos, você vai colocar pelo menos um freio agora, assim. Um pouquinho, reduz sabe quando você pouco. coloca aquele freio inicial, entendeu? Pra dar uma respirada. É isso que o governo federal pode fazer. Mas, Caio, eu acho que pra quem tá assistindo, é importante saber o seguinte, mas, pô, eles vão reduzir o nível de estudantes internacionais do Canadá. Olha só, a gente bateu o recorde do estudante internacional em 2023. Foi por volta do quê? 800 mil? Sim. 800 mil estudantes internacionais chegaram no Canadá em 2023. Isso é pouco ou é muito? Caio, há 10 anos atrás, menos de 10 anos atrás, em quanto que estava esse volume? 200 mil. 4 vezes menos. Ou seja, em 10 anos, quadruplicou, eu falei em português certo? Quadruplicou o número, saiu de 200 mil e agora está em 800 mil. Vamos supor que o governo resolva fazer uma coisa extrema, e aí a quantidade de comentário que a gente vai receber vai ser imenso. Eles decidem cortar pela metade, uma coisa extrema. Sim. Então de 800 mil vai para 400 mil. 400 mil visto de estudante por ano. Isso é o dobro de 7, 8 anos atrás. Mesmo se eles cortarem pela metade, vai ser muito mais de uma década atrás, estudante internacional. Eu lembro que quando foi em 2018, mais ou menos, 2018, 2019, acho que foi 2019. A gente gravou um vídeo na lousa, a gente morava ainda em Vancouver, e a gente estava trazendo os dados, a gente fez um gráfico na lousa dos dados de quantidade de estudantes internacionais. E eu lembro que a gente falou assim, olha, e veja aqui, ó, no próximo ano o Canadá vai receber 460 mil estudantes internacionais. E eu assustei na época. E pra gente, a gente falou assim, ó, isso aqui vai fazer com que, né, mais gente tá vindo pro Canadá, o governo ele vai ter mais opção de chamar as pessoas já de dentro do Canadá, isso pode afetar o Express Entry, a gente fez todos esses... E a gente ficou assim... Alarmados, porque era uma cota de 400 mil e agora a gente tá em 800. E se cortar, não vai ser pela metade. Né? Não, esse governo jamais cortaria pela metade. Mas, jamais. Quanto mais estudante internacional, parece que vai ser melhor para eles. O que eles podem, outra coisa que eles podem fazer é uma certa limitação nessas instituições, às vezes privadas, que tem instituição privada que o governo tem menos controle, porque não é pública, e às vezes a instituição privada meio que vende carta de aceitação, né? O estudante nem vai na instituição, virou mais que um comércio de carta de visto de estudante. De visto de estudante. Vai a pessoa entra trabalhar. Aqui, a pessoa chega aqui, ela nem vai na faculdade e só vai trabalhar. E já consegue um emprego, já imigra. Então, assim, o que o governo federal pode fazer é algo nesse sentido, entendeu? Eles falaram que estão estudando fazer isso. Podem fazer, mas assim, a pergunta que fica é, qual que é a porcentagem dos casos de pessoas, instituições nessa situação? O quanto que isso cortaria da cota? Para o público brasileiro, pouco afetaria. A gente vê pelos nossos clientes da Aravip, todos estão indo estudar em instituições públicas, instituições conhecidas, né? Isso daí é quase uma regra geral que a gente vê, pelo menos nos nossos clientes. Né? A boa parte, boa parte. Você pegar a fatia da pizza, uma boa parte dessa fatia são de pessoas que escolhem o curso pela qualidade ainda, né? Sim, eu quero estudar numa instituição pública. Estudar mais segurança, você quer fazer algo legal, né? Então, assim, tem isso, Túlio. A observação que a gente tem para fazer a respeito disso é essa. E como a gente abriu o podcast comentando a respeito de estudantes internacionais que se tornaram residentes permanentes, que esse número tem aumentado, é isso. O Canadá ele prefere selecionar candidatos que já estejam no Canadá. Então, assim,
você reduzir drasticamente, o que a gente não acredita que vai acontecer, mas drasticamente a quantidade de estudante internacional, automaticamente você está reduzindo a quantidade de candidatos que já se adaptaram ao Canadá, que já estão trabalhando aqui, que já estão pagando imposto aqui, que já deram dinheiro para a instituição, que já tem um inglês melhor. A pessoa que está aqui, na maioria das vezes, fazendo um college ou se formaram no college, ela tem um inglês melhor do que das pessoas que estão de fora. Entendeu? Então, assim, o governo não vai querer perder também essa fonte de... Que é o melhor perfil. O governo mesmo prefere selecionar imigrantes a partir desse perfil, Exatamente. né? Caio, vamos responder o Harrison Oliveira. Sim. E depois um comentário do Wesley pra gente falar do frio para fechar esse podcast. Vamos. Harrison, bom dia, irmãos. Antes de mais nada, 2024 extraordinário para vocês. O canal de vocês foi e ainda é uma fonte de informação mais confiável e transparente que encontramos sobre o Canadá. Thank you, Harrison. Obrigado. Minha esposa e eu estamos focados no Plano Canadá desde janeiro. Tenho 37, formado em engenharia civil. E ela é product designer. A minha esposa tem 36 anos. Ele é product designer. E minha esposa tem 36 anos, é designer gráfica e advogada. Ela vai fazer um curso de Interactive Media Mandou design. bem, né? Não é um curso bom, cara? Curso bom. Na Fanshawe College em London, em Ontário. A partir de setembro de 2024. Então, o casal tá vindo, ela vai estudar no Fanshawe e eu vou trabalhar. Já que meu inglês é avançado, CLB 9, excelente. E o dela é intermediário, CLB 6. Excelente perfil, né? Excelente perfil. Quais dicas vocês dariam para que o nosso Plano Canadá seja mais assertivo possível, assim que chegarmos? E qual a impressão que vocês têm de London? Desde já agradeço e um forte abraço. Ótima pergunta, né? O casal já tá com a bala na agulha, só falta dar o tiro para chegar aqui no Canadá. Né? Como que você, chegando no Canadá, você otimiza o Plano Canadá? A gente estava conversando antes, né? Se a gente tivesse que responder direto para eles, né? E eu lembro que a gente falou quase ao mesmo tempo, né? Primeiro a dica, tenta resolver o mais rápido possível o seu Plano Canadá. Não interessa que você vai ter um visto de 2 anos de college, depois você vai poder tirar um visto de trabalho por mais 3 anos, 5 anos de visto, eu não preciso acelerar o meu plano. Isso eu acho que é natural, né? Quando você fala assim, Guilherme, você tem 3 anos para resolver isso, você vai falar... 3 anos e meio. Eu já falei, então eu vou ficar 3 anos e meio. Então qual que é a pressa, né? Brazilian style. Né? Eu tenho isso. Eu tiro o pé do acelerador, né? Exatamente. Então quando você faz, você vem estudar, então você tem o período do curso, aí você tem o período do post-graduation, que é a permissão de trabalho que você ganha após graduação. Não sei se é um curso de 2 anos, daí você vai ter 5 anos, então. Você tem 2 anos de curso, daí 3 anos de permissão de trabalho. Você fala assim, nossa, então eu tenho 5 anos para resolver o problema? Qual que é a pressa? Mas o que a gente fala assim, não acomode nesse início. Sabe? Tenta resolver o seu Plano Canadá o quanto antes. Você não sabe o que pode mudar, vir, regras. Você não sabe as regras. Né? A gente comentou no início no último vídeo de dezembro, o último vídeo de 2023, uma possível mudança de governo, imigração. Eles vão apertar o cerco. Basta ver o que aconteceu, né? A gente teve a pandemia também, que pegou muita gente de surpresa. Então, assim, o quanto antes você conseguir resolver o problema, melhor. Sabe? O quanto antes você se tornar residente permanente, melhor vai ser para você. Vai te dar mais tranquilidade, você já vai começar... Porque é que negócio, enquanto você ainda tá como estudante internacional aqui, não é uma situação confortável. Não é o ideal. Não é. Isso tá sempre, por mais que você pode estar curtindo, em alguns momentos, isso tá sempre no... Você não tem o status permanente no Canadá. Exatamente, você não tem um status permanente. Então isso, ele tira uma tranquilidade, ele tira aquele negócio de falar assim, não, vamos planejar agora o futuro, os próximos anos. Você fala assim, não, primeiro eu tenho que resolver isso. Né? Antes de eu pensar na minha profissão a longo prazo, primeiro eu tenho que resolver isso. Então, quanto antes você resolver, mais fácil vai ser para você pensar em outras coisas. Às vezes o casal quer ter filho, né? Resolva isso o quanto antes. Outra coisa que a gente estava conversando aqui, início light. O que você quer dizer com início? Tem um início leve, light, cara? O início light é você colocar o pé no freio no início e não sair gastando dinheiro, fazendo, sabe, muitas coisas que a gente vê que o ideal é que você faça depois que você se tornar um residente permanente. Né? Segura a onda, né? Aquele exemplo, você quer, né, que a gente tá falando de startup, não sei o quê, você quer começar uma empresa, tudo, o que você faz? Você
inicia light. Enxuto, e você vai testando o mercado e aos poucos você vai, né, investindo naquilo que dá certo. Entendeu? E o Plano Canadá é isso. Chega aqui, não vai sair, né, gastando, comprando. Viajando, comprando não, carro. precisamos mobiliar o nosso apartamento. Entendeu? Só nisso é $2.000, $3.000 na IKEA. Nossa, me arrepiou agora, cara. Eu deu um arrepio. Você falou IKEA, me deu um arrepio. Então, assim... A última vez que eu tive na IKEA foi há uns 10 anos. A IKEA não vão na IKEA. A gente acabou de perder um anunciante. Nossa, perdeu uns anunciantes. Putz, mas eu gosto dos móveis da IKEA, eu gosto das prateleiras da IKEA. Nossa, faz muito tempo que eu não... Sofá é ruim. Acho que a última vez que eu fui na IKEA foi uns 6, 7 anos Sofá, atrás. cama é muito ruim. Compra em outro lugar. Mas prateleiras são boas, porque dá pra você modular, montar, né? Porque eles são conhecidos por causa das prateleiras. Sim, O pessoal fala, o que vocês estão falando? Da IKEA, que é uma loja de móveis. Loja de móveis, mais tradicional aqui no Canadá. Que é sueca. Sueca. Então, assim, tem o início light, porque você não sabe... naturalmente, você vai ter despesa extra no início já, entendeu? Isso aí já pode anotar. Mais ou menos, mas você vai ter. Então, início light, sem muito luxo. Sem videogame, Caio? Com videogame. Você aceita o videogame? Início light com videogame. Eu acho que depende do videogame. Eu não chegaria aqui e compraria um PS5, sendo que eu tô com um problema financeiro. É início light asterisco. Pode comprar um PlayStation. PlayStation. Ajuda, dá uma ajudada, principalmente no inverno. Libera o PlayStation. Cada um faz o que quer com o dinheiro. Ou Xbox. Você prefere o Xbox? Eu só tô dando a dica que foi. Xbox é melhor. Eu gosto. Eu comprei. Tem Flight Simulator. Eu já tenho 2 Xbox já. O cara é fã. Você tem um PlayStation 5, um PlayStation 4 e 2 Xbox. Desse novo, né? Desse novo, Por causa do Flight Simulator? Eu comprei o Xbox por causa do Flight Simulator. Dica boa do Caio. Pro inverno ele fica voando aí na TV dele. Ontem eu fiz pelo menos umas 10 aterrissagens aqui em Vancouver. Em Vancouver? Porque eu tô aprendendo um novo avião, então eu saio de Vitória e aterrizo em Vancouver. Bom. Xbox. Início light com Xbox. O bom do Xbox é pra comprar aquela versão mais barata, né? Outra dica sem frescura pro primeiro emprego. Não demore pra conseguir o primeiro emprego e já começar a ganhar em dólar e não ficar usando a economia que você trouxe do Brasil. Dá pra colocar 2 dicas aí. Sem frescura pra você conseguir um novo emprego. E não se acomode também em empregos. Porque se você quer resolver você quer resolver a situação quanto antes, se você consegue um emprego, às vezes vamos supor, um emprego de entrada, isso daí, se você falar assim, eu não vou conseguir migrar com um emprego de entrada. Eu não vou conseguir imigrar, só como exemplo, que todo mundo conhece. Eu não vou conseguir imigrar trabalhando no Starbucks como barista. Então, é aquele negócio. Não fica frescura de começar no emprego, mas começa e já faz, eu consegui um emprego, tal, com esse dinheiro eu consigo ajudar nas contas tal do mês. Pega uma referência para próximo emprego. Já vou trabalhando, pratico meu inglês, melhoro meu inglês, mas já começa a ficar antenado para vagas que vão te levar a alguma coisa. Vagas que, se eu conseguir um emprego na minha área, vamos supor, você está na área de saúde, alguma coisa relacionada, ou TI, que seja, ou o design gráfico, se eu conseguir um emprego naquela vaga, naquela área, eu vou conseguir migrar. Então você já fica atento desde o início a vagas, empregos e oportunidades que pode te abrir. Que nem, por exemplo, você pode chegar aqui, assim que você tiver um nível bom de inglês, já coloca o seu cadastro, por exemplo, no Express Entry. Não deixa para colocar o seu cadastro depois. Não, enquanto você já está no Canadá, está estudando tudo, já o seu inglês melhorou, você já pode ter seu cadastro. Cadastre-se no Express Entry. Porque vai que você é chamado, vai que o casal aí é chamado, tem um convite provincial, entendeu? Aí depois que você se formar depois de um ano, você vai ter mais pontos no Express Entry, vai lá, atualiza, entendeu? Então assim, não deixa para resolver as coisas depois. E para fechar essa resposta, que eu acho que é importante, né, pro pessoal que tá chegando, né? A parte emocional, cara. Essa daí é o que pega muita gente, principalmente no primeiro inverno, ou você se sente sozinho depois de determinados meses no Canadá. É normal que você tenha esses ups and downs, né? Sim. Eu cheguei e fiquei empolgado. Eu lembro quando eu cheguei no Canadá, Caio, o salgadinho me deixava empolgado. Sabe, o salgadinho tinha outro gosto. Eu comia que nem um esquilo o salgadinho. Sabe? Ficou tudo sujo. Tudo sujo, né? Depois de um certo tempo, o salgadinho era normal. Sim. Normal o salgadinho. E eu acho que também tem isso, né? Você chega, você tá empolgado, tudo é novo. E aí você entra na rotina... rotina. Aí entra o inverno, você fala, o que eu tô fazendo aqui no Canadá? Eu ainda tô fazendo faculdade, não sei o quê. Todo mundo passa por isso. Daí não
é uma coisa que só você vai passar ou só você está passando nesse exato momento? Porque tem gente assistindo e às vezes pode estar já no Canadá, né? Isso faz parte do Plano Canadá, né, cara? Você vai se questionar depois de uns meses aqui, ou depois do primeiro inverno, ou a hora que estiver começando o segundo inverno, você vai se questionar, será que eu mandei bem? Será que foi isso, né? Será que foi aquilo? Você tem esses ciclos. Os primeiros anos, você vai estar se questionando, você vai estar encontrando obstáculos. É normal, você saiu do Brasil, o país que você nasceu, aí você vem pra cá, uma vida nova, entendeu? Tudo novo, idioma novo. Você não tem, né? No início você não tem ainda amizades. É lógico que você vai ter. O que você não pode é desistir nos primeiros meses, entendeu? Porque você não está se dando tempo de realmente passar por esse momento de adaptação. Ok, e quantas pessoas foram, entre aspas, salvas dentro da nossa comunidade da Aravip? Quantos tópicos a já não teve na comunidade da Aravip a respeito disso? Aí vem várias pessoas comentando, ajudando, orientando. A gente tem muito depoimento de assinantes da Aravip dizendo isso. É engraçado, né? A Aravip tem diversos serviços, mas depois que a pessoa imigra, ela vai nessa parte emocional. A Aravip me ajudou. Né? A comunidade da Aravip, ela me ajudou no meu momento mais difícil. Porque às vezes é uma questão de conversar. Sim. Você não sentir sozinho e ver que tem outras famílias brasileiras que já passaram por isso e estão lá te ajudando. E eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, né? É uma comunidade com mais de 7 mil pessoas, isso não é algo fácil de se montar. A gente demorou anos para ter isso dentro da Aravip, porque é uma coisa orgânica, né? As pessoas elas vão entrando para a Aravip, elas vão vindo para o Canadá, estuda e trabalha. A pessoa ela imigra, ela continua participando da comunidade, é uma coisa curiosa, né? Uma boa parte continua participando, né? Então isso demorou anos para a gente montar esse ambiente virtual para te ajudar nesses momentos mais difíceis, né? E lembrando que no dia 24, agora quarta-feira, a gente vai abrir 24 de janeiro. Quer dizer, o cara tá assistindo isso em 2050? Não. 24 de janeiro de 2024, quarta-feira, a gente vai abrir vagas extras para a VIP. Os links vão estar na descrição do vídeo. Entre agora em planocanadá.com, entra para a nossa lista de e-mails e também segue a gente. Eu acho que o WhatsApp é o melhor. É o WhatsApp, eu acho que no Brasil, acho que o WhatsApp é o melhor, o link também. É rápido, né? Qualquer notificação, começou a super aula, que começou hoje a super aula. WhatsApp. Abriu vaga para VIP na quarta-feira, WhatsApp. E Telegram também, a gente vai colocar no Telegram. Telegram também vai estar, se você utiliza ainda o Telegram, vai estar também na descrição. Caio, vamos terminar falando do frio? Vamos. Vamos falar do frio? Porque é o seguinte, é verdade que houve aí algo nunca visto no mundo. Alberta chegou a uma temperatura de mais ou menos menos 30 graus, com sensação térmica de menos 47, chegou a menos 50 graus de sensação térmica. Porque é uma coisa que também a gente vê na mídia, né? A mídia falou assim, Alberta chega a menos 50 de temperatura. Não é temperatura, é sensação térmica. Vamos conversar sobre isso, porque a quantidade de mensagens que a gente recebeu essa semana falou assim, irmãos Preze, vocês ainda continuam vivos ou vocês congelaram? Não é verdade? Eu até fui no Twitter, eu coloquei, falei assim, não tem nada de anormal no que tá acontecendo aqui em Alberta, porque hoje em dia tudo é negócio de clima, não sei o que, tá mudança, é o fim do mundo, entendeu? Você quer saber uma das melhores coisas que eu fiz em 2023? Comprou o Xbox, esse mais rápido. Como que chama? É o S ou o X? Eu acho que é o X. É o X? Eu não sei qual que é a Isso versão. foi o melhor que você fez em 2023. Foi bom. Eu mandou bem, cara. Não, mas assim, então a segunda melhor... o Guilherme é igual de videogame. A segunda melhor coisa que eu fiz nesse ano passado foi desabilitar todos os alertas do tempo no meu celular. Porque antes, o que aconteceu? É alerta de tudo, né? Não. Porque começou esse negócio aí do clima, não sei o quê. E daí quando a gente mudou pra Alberta, é assim, no verão, tá muito calor, fica em casa. No inverno tá muito frio, fica em casa, não pode fazer mais nada. Tá tendo queimada, o ar não tá puro, fica em casa. Aí a temperatura baixa menos de 0, temperaturas frias. Você desabilitou isso. Essa semana que nem teve snowstorm, não sei o que, não teve snowstorm nenhuma. Entendeu? Foi fraquinha, né? Era assim, a todo momento, no meu celular e no meu eu também desabilitei. Ficava apitando, alerta de... Eu não quero saber mais nada, porque não tem nada de errado. Você vai continuar saindo pra andar. Eu vou continuar saindo. Eu saio pra andar todos os dias, então, voltando a isso, quando fez menos 47 de sensação térmica, eu tava andando. Eu andei todos os dias, eu ando no mínimo 45 minutos, 1 hora por dia. Não interessa a temperatura, eu saio para andar.
Então, mesma Aí eu coisa. caio agora tá- aqui. Qual foi a última coisa que ele falou? Porque Então, o pessoal tem medo às vezes de sair pra andar, né? é, A gente não tá dando dica, ó, menos 47 sai Você pra tem que sair andar. pra- não. A gente tá dizendo o que a gente faz. Isso aqui não é uma dica de saúde, ó, saia pra andar. A gente tá descrevendo o que a gente faz no nosso dia a dia aqui no Canadá. E eu acho que a gente recebeu tanta mensagem, porque naquelas minhas caminhadas de manhã, eu postei, né, vídeo, eu postei... Sem camisa você tava, cara? Não, Você tá sem camisa não. hoje. Hoje. Pô, tava menos 20, sensação térmica de menos 30, o cara tava com essa camisa, tirando a neve da frente da casa. Pô, coloca um abrigo, cara. Abrigo. Isso é um absurdo. Não, é bom. O pessoal fica bravo O pessoal quando fica bravo. você coloca os vídeos sei lá, no frio só de camiseta. O pessoal fica bravo. Mas é bom Eu pra faço, saúde? eu faço com frequência. Eu coloquei um post, inclusive, no meu... E veio um médico no post e falou assim, você tá 100% certo. Ah, é? É. Mas o que você tá certo? O que é? Não, que eu falei que esse negócio de eu ir lá fora, tudo, quando tá bem frio, só de camiseta. Choque tudo. térmico. Choque térmico. Eu faço isso com frequência e não é por rede social. Eu sempre fiz isso. Em Vancouver fazia isso, né? Lembra? E eu faço isso todo dia. Porque é bom. Te ajuda, te deixa mais forte mentalmente, fisicamente. Você te deixa mais resistente ao frio. Entendeu? Você fica muito mais resistente ao frio, além de fazer bem também pra circulação, tudo. E o médico foi lá e assinou. Exatamente. No Twitter. No Twitter, no X. Como que você lembra o nome do médico? Dr. Ricardo. Dr. Ricardo. Eu acho Então, que- eu Dr. acho que o Ricardo, Dr. então manda um abraço pro Dr. Um Ricardo. abraço pro Dr. Ricardo. Ele assinou que tá certo. Você Exatamente isso. pode Que ele também, ele tem banheira de gelo na casa dele no Brasil e ele faz isso. Ele faz isso também. Então, assim, ó, não é o Caio que tá dando essa dica, Não hein? tô falando pra não. ninguém fazer. Verifique, porque hoje em dia você tem que tomar cuidado. Você tem porque que hoje em tomar dia cuidado, Tá muito né? chata a rede social, né? É. Então, ó, verifique com o seu médico se é bom ou não você fazer choque térmico. É. Né? Vamos deixar claro isso, né, cara? Então Então, assim, sobre o frio, é o que eu coloquei no post lá no X. Eu coloquei assim, ó, você conversa com qualquer pessoa, dá pra colocar o screenshot na tela. Você conversa com qualquer pessoa que nasceu aqui, eles falam que sempre foi assim. Não caia no histerismo e clickbait de comparações de temperaturas e sensações térmicas. Não tem nada de errado na temperatura de Alberta, nem na de Vancouver. Eu coloquei, acho que inclusive no post aqui, ó. Eu morei em Vancouver por 17 anos e também já peguei por lá diversas temperaturas iguais e quantidade de neve também ao que eles tiveram nas últimas semanas. Pô, a gente morou em Vancouver. É normal ter Guilherme, todo ano, ou no começo do inverno, ou no meio do inverno, ou no final ou do é inverno, lógico, tem a neve. cada 5 anos, 4, 5 anos, você tem uma... Lembra uma neve que a gente pegou em 2007. Vancouver? Lembra que a gente ia a gente foi... 2006. A gente saiu pra caminhar, 2006, a gente saiu pra caminhar no Central Park, lá em Burnaby. Pô, a minha perna entrava A dentro. neve ficou quase até a cintura. Essa semana eu caí na neve. Eu tô falando de caminhada, eu levei um tombo na neve. Você falou. Arrebentou meu tênis. Imagina se aquela neve que a gente pegou, e lembra que veio uma temperatura na sequência, veio uma temperatura de menos 20 em Vancouver, menos Pra 18. Vancouver é muito. E naquela época ninguém falava de sensação térmica, entendeu? Era só a temperatura que o pessoal Imagina falava. se aquela nevasca fosse hoje em dia. O pessoal falou assim, acabou o mundo. Acabou, né? Acabou. Eu não vou o mais mundo. pra Vancouver, né? Acabou o mundo. Fica em casa, acabou o mundo. Então é normal. Você que tá vindo pra Alberta, não se assuste com o que aconteceu essa semana. Todo ano, pelo menos 2 vezes no inverno, a gente vê, pelo menos 2 semanas do inverno, a gente tem picos de temperaturas extremas. Mas passa rápido. Foram o quê? 3 dias de temperatura extrema? 4 dias. 4, 5 dias, né? Talvez a gente tenha mais um pico aí. Sim, em vai fevereiro. ter. É. Final de janeiro, até o final de janeiro ou início de fevereiro, a gente vai ter mais um momento desse. Até coloquei um gráfico no meu post dos últimos, acho que 50 anos da temperatura em Alberta. Tá bem regular, né? Tá não bem tem nada, não é que nem assim, ó, bum, bum. Hoje em dia, todos os gráficos têm que ir pra cima, né? Tudo manipulado. Tudo tem que ir pra cima. Olha só, o pessoal perguntou, a cidade para, que nem verdade, a gente tem teve mais. menos 47, pra fechar o podcast. Não, cara. normal. A cidade para, as lojas ficam abertas, posto de gasolina fica aberto, lava-jato fica aberto. Até Lava Jato fica aberto. Nada para. O Lava Jato aqui é Escola. fechado, né? Minhas filhas foram pra aula. Eu fui levar a Emily a pé aqui a menos 40. Entendeu? Tudo bem Sabe- que a gente mora bem perto também, né? Não daria pra matar a aula, hein? Na nossa época, a gente matava a aula, a gente saía da escola antes e tal. Como que você vai matar a aula menos 47? Você tem que sair correndo pra onde? O Brasil é bom nisso. Brasil né? é bom. Você mata a aula assim na parede da escola. Né? Aqui não dá pra fazer isso. Não, né? não daria, não. Mas teve aula.
Teve aula. Porque o pessoal perguntou, Normal, como teve que é? aula. Teve aula? As lojas aula. fecharam? O É shopping lógico, esse fechou? negócio vai depender do distrito. Tem distrito que às vezes bate um menos 40, eu falo assim, hoje não vai ter aula. Teve um dia... Hoje foi um dia. Você, O meu filho não teve aula. Das minhas filhas, não. A gente teve aula todo dia. Dá pra andar na rua ou você fica preso? Isso vai de cada um, Vai né? de cada um Eu também. ando. Eu ando normal. Eu também, normal. Só que tem gente que tem medo do frio. Né? O pessoal acompanha minha caminhada aí de manhã, menos 50, menos 40 e poucos, menos 47. Eu saí pra andar normal. Você com a roupa certa, não tem risco, entendeu? É o gear que o pessoal fala, Esse que é o né? negócio, é você ter a roupa certa, você se protegendo normal nesses dias mais extremos, você pode fazer com segurança, não tem problema nenhum, entendeu? A gente tem uma loja na Amazon, a gente esquece Tem, de divulgar, né? Vamos colocar o link, a gente tem uma loja da Amazon que a gente recomenda as jaquetas, tudo de inverno que a gente usa, tá na nossa loja da Amazon. E pode parecer piada, mas esses dias que tava menos 46, a foto que eu postei até, eu tava com só 2 jaquetas. Eu tenho uma que é um layer de baixo e aquela minha jaqueta mais, que eu só uso quando tá menos 25. Mas você passa um óleo de foca. Você não passa um óleo de foca no corpo? Você nu, você passa um óleo e aí coloca a roupa? Não tem isso. Não tem. Eu tô tentando descobrir o seu segredo, Caio. É isso que eu tô tentando descobrir. Não tem, na verdade não tem segredo. Não tem segredo. Então acho que é isso. Eu acho que é isso. O Canadá né? é frio, não adianta. O Canadá É frio. Não Você tem. vem pro Canadá, o Canadá é frio. A gente não tá falando que não é frio, mas você tem que abraçar o frio. Exatamente. Senão não tem como você começar o Plano Canadá. Não. Então, cara, a gente gostaria de convidar agora quem chegou, principalmente quem chegou até o final. Nossa. Deixa o seu até o like. final. Veja se você está inscrito, porque se você chegou no final, você gosta muito do nosso trabalho. Quem está assistindo agora tem que estar inscrito no canal. Sim. E no comentário fixado tem o link para você poder participar da nossa super aula, que a gente dá todos os passos do Plano Canadá. E na quarta-feira a gente se vê na área VIP. Se você não é o nosso cliente, quer qualificar o perfil, quer entrar para a nossa rede social, quer que todo o apoio da nossa comunidade, dos nossos serviços relacionados a estudo, imigração, etc., a gente vai abrir vagas extras para a VIP nessa quarta-feira, dia 24 de janeiro, e os links vão estar na descrição desse vídeo, se você não faz parte ainda. Se você já recebe o nosso e-mail, você vai receber o e-mail na quarta-feira. Se você já está na nossa WhatsApp, a gente vai colocar a notificação no WhatsApp na quarta-feira. Então Exatamente. é isso, a gente se vê na super aula e na quarta-feira, vai ter live essa semana, né? Vai ter live também. A gente vai estar ao vivo. Não sei se vai ser no YouTube ou no Instagram, mas vai ter live. Ou no TikTok, né? Fiquem Vamos abrir um atentos TikTok, aí cara? Vamos abrir um TikTok. Não. Você não quer dançar no TikTok? Não. Plano Canadá. Não? Então, beleza. Então, eu não vou forçar você. Obrigado. Então tá, até o próximo e uma ótima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.